Salve, salve galera do canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. É um prazer podermos conversar novamente, mais um dia, né, na nossa reflexão diária. E hoje eu vou falar a respeito de um assunto que é muito polêmico. O pessoal até comentou aqui nos vídeos anteriores: professor, gosto de acompanhar o seu canal porque você fala sobre uns temas polêmicos aí e a gente pode formar uma opinião. A intenção do canal é justamente essa aqui, é a gente poder debater independentemente da sua posição política, independentemente dos seus valores, independentemente daquilo em que você acredita ou deixe de acreditar. Esse é um espaço aberto para você manifestar a sua opinião e conversar com as outras pessoas que evidentemente assistem ao vídeo e manifestam a opinião logo abaixo aí nos comentários, né? Se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição aí e, é claro, ative as notificações para quando eu publicar um vídeo você já receber, né? Já vai ser informado aí a respeito do vídeo novo que sai todo dia. Então hoje eu vou falar sobre a recente, mas não nova, discussão a respeito do aborto. Toda vez que esse assunto rola no Brasil, nós temos uma comoção nacional. Por quê? Porque o assunto é polêmico, evidentemente. Mas a comoção não é só em razão de o assunto ser polêmico. A comoção em razão do aborto envolve política, envolve crença e envolve, a meu ver, aquilo que é mais complicado na sociedade brasileira, que é o sectarismo, tá? Vamos trocar essa palavra sectarismo porque nem todo mundo consegue lidar com ela de uma maneira muito clara. Eu vou colocar uma ideia mais simples. É a falta de razoabilidade, certo? Em um dos meus vídeos eu falei que a principal característica do povo brasileiro não é o jeitinho, não é a corruptibilidade, como algumas pessoas falam. A principal característica do brasileiro é que, para alguns pontos, talvez para quase todos, o brasileiro dificilmente consegue ter razoabilidade, que é pensar de maneira razoável a respeito de alguma coisa, tá? Então por que não é diferente com o aborto? Porque quando você conversa com alguém a respeito disso, algumas pessoas começam argumentando da seguinte maneira: ah, mas todo mundo que defende o aborto não foi abortado. Mas que coisa mais imbecil de se falar. Ah, professor, mas essa é a minha opinião. Mas pare para pensar a respeito dessa opinião. Veja que validade argumentativa ela tem. Nenhuma. Ela não tem nenhuma validade argumentativa. Porque é uma pessoa que evidentemente nasceu e ela tem que ter nascido para poder falar o que ela está falando, independentemente de ser uma groselha ou não. Aí você vai falar: Pablo, mas você é a favor do aborto? Então, eu sou a favor de tudo aquilo que já está previsto em lei, tá? De tudo em relação a esse assunto, evidentemente. Então, no caso de você ter ali uma gravidez que possa colocar a vida da mãe em risco, né? Existem casos já previstos a respeito disso. Pablo, mas e se a pessoa simplesmente não desejar ter filhos? Isso é algo que ainda não foi julgado. E é justamente isso que a sociedade está julgando. É justamente esse ponto bastante sensível que está em pauta, tá? Pablo, mas e se a mulher for vítima de estupro e esse estupro gerar ali uma gravidez? Isso já foi discutido, tá? Não significa que pelo fato de você não conhecer o que já foi discutido, você possa generalizar o assunto e argumentar a respeito de um pilar só. Nós temos vários temas complexos em relação ao aborto no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos um problema relativo a
não a ausência de instrução, mas em alguns casos a ausência de conscientização a respeito de métodos contraceptivos. Existe uma diferença entre a ausência de instrução e a ausência de conscientização. Veja bem, a pessoa pode conhecer os métodos contraceptivos para evitar uma possível gravidez. Isso é questão de instrução. Você vê campanhas do governo, você observa isso em aulas de educação sexual, quando há, né? E na maior parte dos casos, eu lembro das minhas aulas de educação sexual quando estava na escola, em que, sei lá, a pessoa falava pinto, aí todo mundo dava risada e não tinha mais aula de educação sexual porque se transformava numa aula de piada, né? O pessoal ia para aula de educação sexual para tirar onda. Pois é. E aí o que acontece? Essa instrução, ela até existe, não é totalmente democrática, nem todo mundo chega a ter esse conhecimento, mas o problema é a ausência de conscientização. Quando nós falamos a respeito do aborto, ou de se a pessoa não quiser ter filho, ela simplesmente não tem, ela sabe como faz para não ter filho, nós estamos falando, na maior parte dos casos, do nosso ponto de vista relacionado à quantidade de cultura, formação, instrução e conscientização que nós temos. Você alguma vez já ouviu falar daquelas pessoas que, por exemplo, não permitem, né, daqueles maridos que não permitem que a mulher faça laqueadura porque acha que a mulher vai estragar, que a mulher vai ser inútil depois disso? Nossa, mas isso é um absurdo. É evidente que é um absurdo, mas isso ainda há demais no Brasil. Aquele homem que não vai fazer vasectomia porque ele acha que se ele fizer a vasectomia ele vai deixar de ser homem. Novamente, um grande problema, e isso aí é falta de instrução também e dessa conscientização. Então você já tem esse ponto. É dificílimo você argumentar dizendo a pessoa não vai ter filho se ela não quiser. Não é assim, tá? A gente ainda tem outro problema em relação à questão de planejamento familiar, em relação à questão de um assunto que era muito comum desde a época em que eu tinha que fazer redação para o vestibular, que era a gravidez na adolescência, né? E essa gravidez na adolescência é complexa por quê? Porque durante o desenvolvimento da sexualidade em determinada faixa etária, esse desenvolvimento da sexualidade pode ser precoce ou pode ser não vou dizer supervisionado porque a palavra vai soar estranha, mas é aquilo que eu falei, é o problema essencialmente de conscientização. Então, tomado pelo ímpeto sexual ali, a pessoa se submete a algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que está ali não vai usar o método contraceptivo porque acha que, sei lá, é mais legal de outra maneira, ou quer correr o risco, ou quer passar por alguma situação ali para elevar o seu nível de adrenalina. O mundo é grande, as pessoas têm a capacidade de desejar passar por aquilo que quiserem passar, né? As pessoas podem fazer isso. E o problema é o resultado, né? Porque numa ação inconsciente, que é essa ausência de conscientização a respeito da ausência do uso do contraceptivo ou da falta de instrução necessária, a consequência disso é a pessoa engravidar, a menina acabar engravidando, ou por alguma situação ela imaginar que seria necessário abortar. E aí nós temos outra parte, que é a pessoa que defende meu corpo, minhas regras, eu que tenho que decidir a respeito da minha vida. E o argumento que se centra aí é um argumento bastante egoísta, no sentido de bem-estar unitário, tá? Eu não estou discutindo em que ponto você pode dizer que a vida foi gerada ou não foi gerada, ou sente dor ou não sente dor. Eu não estou discutindo isso, mas a decisão
de uma pessoa abortar nesse caso por conveniência é uma decisão que de mais a mais deve ser entendida à luz da consciência honesta e intelectual. É uma decisão egoísta. Se você toma essa decisão porque simplesmente você não quer, você está pensando no seu bem-estar. Você está pensando sobre a sua ótica, evidentemente. E aí você toma essa decisão. Eu não quero e pronto. Então, esse é um ponto de vista egoísta. Aí você fala, tá, mas eu acho que não é egoísta. Eu não estou utilizando o termo egoísta como um sentido pejorativo. E você está vendo que eu estou cheio de dedos para poder explicar esse vídeo, justamente porque eu conheço qual é a postura do brasileiro quando se vê confrontado a respeito da sua opinião. É achar que você está falando mal da pessoa. E aí entra aquilo que eu havia dito, a falta de razoabilidade. As pessoas, em vez de discutirem ideias, discutem pessoas. Então, quando eu digo que determinada atitude é egoísta, a pessoa pensa, meu Deus, olha que ódio desse cara, tá me chamando de egoísta. Eu não sou egoísta. E aí o cara vem pra cima. Nós estamos falando da ideia, da atitude. Quando você tem uma atitude que pensa essencialmente na autopreservação, que pensa no seu bem-estar, essa é uma atitude egoísta. Você pode querer dar outro nome, mas é esse o termo. Enfim, por que o debate a respeito do aborto fica complexo? Porque aqueles que são favoráveis utilizam um argumento que é essencialmente egoísta e utilitarista para defender os casos ainda não previstos na lei. Aquelas pessoas que são contrárias ao aborto utilizam um argumento essencialmente sentimentalista, que é em razão de tirar uma vida, e é por isso que essas pessoas não conseguem chegar a um ponto de convergência de ideias, porque esses dois pontos partem de premissas diferentes. E é por isso que é muito difícil falar a respeito de aborto. Se você apresentar índices, números, se você apresentar comparativos, qual será o contra-argumento? Isso não importa, porque nós estamos falando de vidas. Se você apresentar para outra pessoa todas as justificativas biopsicossociais, as justificativas de natureza, vamos utilizar aqui, subjetiva, para condenar a prática, a outra pessoa vai dizer para você, mas isso não pode ser levado em conta porque a sua análise não é objetiva. E quando isso é posto no papel no Brasil, nós acabamos caindo no problema que eu havia mencionado, da falta de razoabilidade. Que problema é esse? Suponha, então, a discussão enveredar para uma decisão radical. Que decisão radical seria essa? Quem quiser abortar, então que aborte sem problema daqui para frente, cada um decide o que fazer. Apenas vai ser necessário fazer esse procedimento em uma clínica, sei lá, designada, que tenha ali todo o aparato necessário para fazer esse acompanhamento sem gerar algum tipo de prejuízo à vida da gestante. Pois é, se essa for a decisão, pela falta de razoabilidade do brasileiro, essas clínicas vão lotar. Elas vão lotar. E tudo aquilo que gerou a discussão a respeito do problema de liberar ou não a prática do aborto no Brasil, à exceção dos casos já previstos em lei, tudo isso vai se potencializar. Tudo isso vai aumentar. Por quê? Porque é o
a essência do pensamento que eu trago quase todas as discussões a respeito de temas polêmicos aqui: desarmamento, liberação das drogas, liberação do aborto. A nossa sociedade, pensando antropologicamente sobre o brasileiro, tá? E aqui eu recomendo a leitura de alguns antropólogos para que você consiga chegar a esse resultado a respeito do modus vivendi brasileiro. Vamos pegar aqui Viveiros de Castro, tá? Esse é um pensador ótimo para você ler, Eduardo Viveiros de Castro. Você pode pegar o próprio Darcy Ribeiro para ler um pouquinho a respeito. E qual é esse pensamento? É o exagero, é a falta de razoabilidade. Já que pode, vamos enfiar o pé na jaca. Quando não está podendo, o brasileiro já consegue subverter algumas coisas, né, e realizar. O maior problema é esse exagero, essa falta de razoabilidade. E é por isso que esse assunto se transformou em um tabu, porque nós não conseguimos ter parcimônia. É essa palavra, você pode procurar no dicionário o significado dela. Nós não conseguimos ter parcimônia para discutir um assunto e chegar a uma solução arrazoada. O exagero, o sectarismo, a briga que esquece as ideias e se centra nos argumentos ad hominem, que são os argumentos contra a pessoa, ou argumentos ad ignorantiam, que são complexos demais porque não geram conhecimento, geram apenas falsas impressões. Todo debate acaba enveredando para isso. Por isso que nós temos esses tipos de tabu na sociedade. E aí vem a ideia de resolver a situação ridicularizando outrem, em vez de discutir a ideia essencialmente. Eu sei que esse vídeo se estendeu, mas é porque eu gosto de falar a respeito desses assuntos, sabe? E eu acho que são assuntos importantes para você refletir a respeito. Pode cair em tema de redação, você pode ter que fomentar uma discussão a respeito disso, então a gente pode trabalhar com esses conceitos. Eu sei que de vez em quando eu começo a usar uma terminologia um pouco complexa, mas eu tento sempre suavizar para que a gente possa conversar sobre esses assuntos sem utilizar muita complexidade, porque eu acredito que a gente tem que democratizar o conhecimento, e democratizar passa também pela democratização da linguagem. E é por isso que esse vídeo saiu um pouquinho mais longo, mas enfim, espero que você tenha conseguido assistir até aqui. Se você curtiu, deixa o seu like aí, o seu comentário, e sugira o assunto para um dos nossos próximos vídeos. Valeu? Aquele abraço e força, guerreiros!